Olá, meus amigos, tudo bem? Agora a gente vai falar dos geradores. Os geradores são fundamentais na nossa vida, porque são eles que fornecem energia elétrica para os nossos elétrons poderem passear e, obviamente, depois fornecer energia para os aparelhos funcionarem. Então, um gerador ideal, um gerador real, um gerador que a gente tem no cotidiano, uma bateria, uma pilha, ele é formada aqui por essa estrutura, tá? Um polo positivo e um polo negativo que você já conhece. Só que um gerador real, ele sempre tem uma perda de energia dentro dele, tá? Com o tempo, uma pilha esquenta, uma bateria esquenta, mesmo que pouca esquenta. Por quê? Porque quando os elétrons são produzidos aqui dentro, eles têm uma certa energia, tá? E essa energia é dada pela letra E grega. Às vezes você vai ver o E normal, mas é muito comum aparecer o Ezinho grega, que a gente chama de força eletromotriz, que é a energia total que os elétrons possuem dentro do gerador. Então, quando você olha lá para a sua pilha que você compra e está escrito lá 1,5 volts, você pode ter certeza que isso é a FEM. Os elétrons dentro da bateria são produzidos com 1,5 volts de energia. Só que quando esses elétrons eles estão passeando por dentro do gerador, eles precisam sair do gerador. Nesse caminho, eles acabam batendo na parede do gerador e acabam perdendo um pedacinho dessa energia. Então, por isso que a gente diz que o gerador vai ter uma resistência. Na verdade, ele vai oferecer uma resistência para a saída dos elétrons. Então, esse Rzinho tem um nome especial, chamado resistência interna do gerador, tá? E o U, o que é o U? O U vai representar a energia que os elétrons têm quando eles saem do gerador, que é a DDP que a gente conhece, tá? No circuito que a gente estudou até agora, como não existia resistência interna, era um gerador ideal, tá? O U, a energia com que os elétrons saem do circuito era o próprio E. Então, quando você tinha uma pilha ideal, né, a DDP do meu circuito era 1,5 volts, que era a minha própria FEM. Mas, quando eu tenho um gerador real, então, por exemplo, numa pilhazinha comum, esse U ele não pode ser 1,5. Tem que ser um valor menor. Por exemplo, 1,49 volts. Então, se os elétrons são produzidos com 1,5 volts e saem para o circuito com 1,49, quanto de energia foi perdida na resistência interna? 0,01 volts. Tá bom? Então, aqui a gente pode escrever, usando essas notações, a equação do gerador, que é essa daqui. U, que é a energia efetiva que os elétrons vão para o circuito, é igual a E, que é a energia total, mas claro que se eu escrevesse isso estava errado, né? Não posso dizer que 1,49 é igual a 1,50. Porque eu tenho que colocar aqui exatamente a perda que vai ser calculada pelo produto. Lembra que isso aqui é a primeira lei de Ohm, né? U igual a R vezes I. Então, isso aqui vai calcular exatamente quanto de energia está sendo perdida dentro do próprio gerador, tá? Que no caso aqui seria 0,01 volts, né? Então, 1,5, 1,50 menos 0,01 vai dar exatamente 1,49 nesse exemplozinho que a gente está dando, tá? E aqui a gente tem duas definições, que é o seguinte. Primeiro, a gente diz que o gerador ele está em curto-circuito quando a gente pega um fio de resistência zero e liga os dois pontos do gerador. Eu já falei isso na minha aula de curto-circuito. Lembra que eu falei que fui comprar uma bateria nova para o meu carro e o cara da loja, super honesto, foi testar primeiro a minha bateria para ver se ela realmente já estava deteriorada e depois testou a bateria nova que ele ia botar no meu carro. Uma bateria, um carro normal, ele precisa de 35 amperes de corrente elétrica saindo da bateria. E quando o cara foi medir, estava dando 32. Então, realmente, a minha bateria já estava ficando velhinha. E aí, ele abriu uma bateria nova, fez o teste de novo e estava dando 50, que era o máximo que essa minha bateria conseguia fornecer. Então, a bateria estava super legal, estava boa. Claro que é uma bateria nova. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue determinar o máximo de elétrons que eu consigo extrair do meu gerador? Colocando ele em curto-circuito.
Porque elétrons não gostam de resistência. Então eles vão ver esse fio bonitão aqui sem resistência nenhuma, eles vão falar: oba, vamos passar pelo fio. Então essa corrente é chamada corrente de curto. E a corrente de curto é calculada dessa maneira. A gente pega a FEM do meu gerador e divide pela resistência interna do meu gerador. Isso vai fazer com que eu consiga determinar qual é o número máximo de elétrons, que é a corrente de curto, eu consigo extrair do meu gerador, tá? E aqui eu tenho uma outra configuração chamada gerador em circuito aberto. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pilha, tá? Tem uma lâmpada que está apagada porque aqui a chave está aberta, né? Então, os elétrons, eles tentam sair daqui, mas o elétron não pula fio. Então, se ele não pula fio, não tem como ele ficar circulando por esse circuito. Então, a gente diz que esse circuito está aberto. E no gerador em circuito aberto, o U, né, a energia que os elétrons teriam no circuito, é o próprio E, que é a energia total com que eles são produzidas dentro do gerador. Tá ok? Então, assim que funciona um gerador e a sua equação. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.